Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 13/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua Dr. Carlos Frederico Cardarelli. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Apresentação do projeto. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham na galeria da TV Câmara, cumprimento todos em nome do Dr. Júnior e nos acompanham através da internet e da TV. Para mim é de profunda satisfação estar homenageando o Dr. Carlos Cardarelli. Eu cheguei no Hospital São Francisco, o primeiro plantão meu foi em 2002, está fazendo 18 anos, o tempo, chegamos lá menino, o tempo foi passando, os cabelos brancos aparecendo, e logo que eu cheguei, nós vamos mostrar num vídeo depois, a imagem que eu tinha, Arildo, de chegar no corredor e ver o nome lá, Centro Cirúrgico Dr. Carlos Cardarelli. Eu falei, nossa, quem é o Dr. Carlos Cardarelli? Porque geralmente eu acho isso injusto, a gente só faz as homenagens póstumas, e eu acho que o certo era a gente conseguir homenagear as pessoas em vida. E tive a oportunidade de conhecer o Dr. Carlos Cardarelli, de conhecer o trabalho dele, Dr. Carlos Cardarelli, que foi 3 vezes secretário de saúde na gestão do BSL e do Telmo. Dr. Carlos Cardarelli, que era um cirurgião de mão cheia. A gente, quando chegava, mesmo ele mais velho, a gente novo, inexperiente, a gente tinha vários casos, a gente discutia com ele, a Beth, que naquela época ainda fazia ultrassom lá do Hospital São Francisco, e a gente aprendeu muito. Para quem não sabe, ele tinha um aparelho, um instrumento cirúrgico que ele desenvolveu, que é o Xandó. O Xandó, que era um afastador de barriga, todo mundo ficava louco naquele afastador. Eu acho que ficou com, eu não sei se está com o Vicente, não sei, eu ouvi falar que outro dia a gente estava até perguntando do Xandó, e eu acho que está com o Dr. Vicente. Então, ele sempre foi uma pessoa muito especial, naquela tranquilidade dele, naquela educação, naquela calma, sempre ao lado do Dr. Rubens Amâncio. E como e aquele tempo era tudo diferente, fumava no centro cirúrgico, só via, às vezes, o Dr. Cardarelli, cabecinha branca, no meio daquela fumaceira do Dr. Rubens Amâncio, para tudo quanto é lado lá. E ele firme, lá operando, e é uma pessoa sensacional. Então, para mim, é muito gratificante estar tendo aqui a oportunidade de homenagear um profissional médico, como eu, um profissional que a gente recebe o dom de Deus de poder cuidar das pessoas, e eu tenho certeza que o Dr. Carlos Cardarelli fez isso a vida inteira, de maneira aí magistral. Mas melhor que eu falar do Dr. Carlos Cardarelli, eu acho é mais justo e mais bonito falar quem reconhecia, quem vivia de perto, que teve um contato mais próximo com ele. Por isso a gente fez um vídeo, e eu queria que a TV Câmara, Derbal, colocasse esse vídeo para a população de Jacareí ter uma noção, aqueles que não conhecem, aqueles que são mais novos, conhecer mais um pouquinho de quem foi o Dr. Carlos Cardarelli. Pode rodar o vídeo, por favor. Filho da senhora Bolívar e do senhor Virgílio Cardarelli, Carlos Frederico Cardarelli nasceu em Jacareí em 7 de fevereiro de 1928. Iniciou a sua carreira de médico em São Paulo, cidade em que também se casou com a senhora Xênia Efimoff Cardarelli. Dr. Carlos e sua esposa tiveram 4 filhos: Carlos, Ludmila, Ecaterina e Maria Silva.
Carderelli era um católico ativo e participou da fundação do Hospital e Maternidade São Francisco de Assis. Fez parte da diretoria e, por ter realizado um trabalho belíssimo e consolidado, hoje o centro cirúrgico do referido hospital carrega seu nome. Em 2013, falecera aos 85 anos. Carderelli deixou enorme contribuição na história da medicina em Jacareí e é com muito orgulho que apresentamos esta justa homenagem de denominação de via pública para o senhor Carlos Frederico Carderelli. Eu sou o Carlos, filho do Dr. Carlos, e eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Jacareí pela homenagem que está sendo prestada a ele. E eu gostaria de lembrar o quanto meu pai foi importante para a cidade, por todo o trabalho que ele fez durante toda a sua carreira em benefício da saúde do povo daqui. E eu gostaria também de lembrar que ele não foi apenas um médico, ele foi um exemplo de caráter, de pessoa, de pai. E eu me sinto orgulhoso de tê-lo como pai. Eu sou a segunda filha, a primeira filha mulher, e foi fantástico ser filha dele aqui e continuar sendo filha dele nesse momento, né? É uma responsabilidade muito grande falar a respeito do meu pai, né? Desse médico tão bacana e maravilhoso que ele foi. Ele sempre foi minha fonte de inspiração para minha vida profissional, ética, como mãe. Foi um super avô, né? Deixou muita saudade, faz muita falta, mas principalmente o homem que foi médico, né? Ele foi um pai médico, um médico pai, um médico avô. Ele cuidou de todos nós, sempre. Ele sempre dava a primeira e a última palavra dos nossos atendimentos e tratamentos. E eu me recordo muito de me sentir muito segura, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Quer dizer, meu pai deixou muito exemplo, deixou muita saudade, mas também nos ajudou a ser as pessoas que nós somos, essa família tão bacana que ele deu início. Aonde ele estiver, a gente sabe que ele está muito próximo da gente e é com muita justiça que uma rua vai ter o nome dele, um bairro onde provavelmente ele vai estar perto das pessoas que ele ajudou. Quero agradecer muito ao vereador, né, Dr. Rodrigo, e a Câmara Municipal de Jacareí por essa lembrança fantástica. Muito obrigada. Eu sou a Kátia Carderelli, sobrenome que carrego com muito orgulho, com muita honra de ser filha do Dr. Carlos. Meu pai era uma pessoa muito íntegra, muito honesta, muito sincera. Falava pouco, mas quando falava, sabia o que falar. Ele valorizava muito os momentos com a família, com os amigos. Quando a gente, adolescente, morava fora de casa e voltava para casa no fim de semana, era a coisa mais linda ver o sorriso do papai recebendo a gente. Era uma felicidade muito grande para todo mundo. Eu passei por um momento, óbvio, que eu precisei muito dele na minha vida. E ele estava ali. E sabendo que ele estava ali, eu tinha uma segurança muito grande de que ia dar certo. E deu certo. Pessoa incrível, pessoa muito generosa. Eu acho que ele também deve estar muito feliz com essa homenagem que estão prestando, porque ele vai estar entre as pessoas. Ele gostava muito disso, de estar entre as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Muito lindo. Acho que essa homenagem é muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Silvia, eu sou a filha caçula do Dr. Carlos e difícil editar o que falar sobre o meu pai. Ele está constantemente presente nas decisões que eu tomo, especialmente as decisões éticas, as decisões onde envolvem outras pessoas, onde
eu tenho que considerar o impacto da minha ação. O meu pai foi sempre um homem muito honesto e um homem de poucas palavras, mas ele me ensinou também que a gente não precisa se comunicar só com as palavras. As nossas ações e a nossa presença trazem algo para o mundo, e com certeza a presença dele causou muito impacto na vida de muita gente, não só na nossa, mas eu fico eternamente grata por todos os ensinamentos que ele me deixou, e eu tenho as mãos dele muito presentes. Ele costumava acariciar minha cabeça, e quando eu preciso de uma forcinha extra para algumas coisas, eu trago comigo essa presença dele, que me norteia, que me ajuda, e eu imagino que a mão dele também trouxe muita coisa e muita vida. Fico muito feliz dele estar sendo homenageado. Eu sou o irmão mais novo do Carlos. Eu sou o caçula da família. Eu e ele nos dávamos muito bem, e as primeiras recordações que eu tenho dele, eu era uma criança e ele era um adolescente, mas nos dávamos muito bem. Dormíamos no mesmo quarto, conversávamos muito à noite, falávamos de futebol. Ele falava de mim, disse que ia ser médico. E eu pensava, eu também vou, quero ser como ele. Eu o imitava em tudo, ele era o meu herói. Eu tentava até copiar a letra dele e transformar a minha mais parecida possível com a dele. O Carlos continua na minha mente. Eu o adorava, ele era o meu herói. Meu nome é Maria do Carmo. Acho muito justa a homenagem que estão prestando ao meu irmão. Uma pessoa ímpar e um médico humano e competente. Fique com Deus, meu irmão. Sou da Zonzinha. É fácil e prazeroso falar do Dr. Carlos. Me sinto orgulhosa de tê-lo como primo, um profissional sério, competente e humano, e exemplo para médicos atuais e futuros. Carlos Carderelli, médico, amigo, compadre. Os 3 filhos nasceram por suas mãos abençoadas. Sua partida deixou um vazio impossível de ser preenchido. Ficou, porém, a força do seu exemplo. As diferenças entre mim e o Carderelli eram abismais. Ele, discreto, tímido, reservado, fala mansa, humilde, comedido, introspectivo em essência. Eu, por contraposição, oposto, obtuso, e nos dávamos muitíssimo bem. Daí a bendita transcendência a explicar o inexplicável. 15 anos era a diferença de idade, que em nada alterava a nossa fraterna convivência. Era meu irmão mais velho, meu conselheiro. Como eu me lembro do Dr. Carlos? Me lembro sempre com muito respeito, muito carinho e uma admiração profunda. Não tinha como olhar para ele e não enxergar um ser humano como poucos, sensível e raro. Carderelli foi muito importante para nós, principalmente no hospital. Ele acreditou, ele topou o desafio, as dificuldades. Carderelli não foi simplesmente um médico. Carderelli, além da ciência, tinha sabedoria. Carderelli entrou na vida plena. Carderelli vive e viverá sempre nos corações de muitas pessoas e principalmente dos nossos. Dr. Carderelli, nosso companheiro na construção de um serviço de saúde que respeitasse o verdadeiro humanismo e a sacralidade da pessoa humana. Sinto muita alegria em homenageá-lo, sabendo que onde estiver continua trabalhando conosco. E toda a sua obra como ser humano,
como profissional, como homem de fé, continua produzindo frutos. Nada vai apagar. Obrigada, amigo. Carlos Frederico Carderelli proporcionou um legado incalculável na área da medicina e colaborou de forma determinante para o desenvolvimento da cidade e da saúde da população de Jacareí. Quero aqui dizer para toda a família, para todos os amigos, que eu, como representante e reeleito da nossa cidade, quero dizer que Jacareí ganha muito em tendo um nome de uma pessoa tão importante, tão digna, num pedacinho seu, numa rua, que a gente pôde fazer essa homenagem. Jacareí, a nossa cidade, se sente muito gratificado. Obrigado e peço que todos a gente aprove esse projeto aqui por unanimidade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos, parabenizar o vereador Rodrigo e dizer, você e eu sabemos que vamos morrer um dia. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não aconteça, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil ou pequena. A esta hora, preciso ser capaz de fazer falta. No dia que me for, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e ser importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar significa levar para dentro. Alguém que me importa para dentro me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. É uma vida que se torna pequena quando ela é uma vida que só se apoia em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar. Eu preciso me comunicar. Eu preciso me juntar. Eu preciso me repartir nessa hora. Minha vida, que sem dúvida, ela é curta. Eu desejo que ela não seja pequena. É do Cortella, um filósofo brasileiro da USP. Eu trouxe esse trecho curto aqui de um texto que ele tem, porque logo que eu cheguei, eu me lembrei desse texto quando eu vi aqui esse projeto de lei para homenagear o doutor. Um doutor que foi muito importante para a nossa cidade. Ele não foi só famoso, né? Ele importou para a cidade. E aí a gente descobre que uma pessoa é importante quando ela deixa um legado. E ele deixou um legado. Deixou um legado, talvez, né, a gente pense aqui, mas qual foi o legado mais importante que ele deixou? Eu não acho que a vida ela é constituída de legados autônomos. Eu não consigo separar o ser humano de um bom médico. Se ele não for um bom ser humano, ele não será um bom médico. Se ele não for um bom ser humano, ele não será um bom advogado. Se ele não for um bom ser humano, ele não será um bom professor. E aí, pelas histórias, pelos depoimentos dos seus familiares, nós podemos perceber claramente, vereador Rodrigo, que o doutor, na verdade, foi um grande ser humano. E aí, se ele for um grande ser humano, isso se transbordou para ser um grande pai, para ser um grande médico e, sobretudo, uma pessoa comprometida com aquilo que hoje, muitas vezes, falta na política, que é a gente colocar o ser humano como o centro de toda a nossa atividade. Talvez, se nós políticos, se nós advogados, nós médicos, antes de tudo, tentássemos ser como foi Carderelli, antes um bom ser humano, as coisas nesse país estariam muito diferentes. Parabéns à família, parabéns pelo legado que ele deixou e espero que essa justa homenagem seja aí um momento de vocês lembrarem das ações e do legado que ele deixou para Jacareí, que não foi um legado famoso, mas foi um legado muito importante. Parabéns.
O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores, em especial à família do Dr. Carlos Carderelli, né, conhecido, e também a família aqui do Hospital São Francisco. Por isso que eu venho aqui, porque não tem como não subir e reverenciar o trabalho do Hospital São Francisco, e eu tenho certeza, pelo depoimento apresentado aí, pela defesa do projeto realizado pelo Dr. Rodrigo, o Dr. Carderelli, ele foi muito importante, primeiro para a família, a educação que deixou para os filhos, o exemplo dos bons filhos, o orgulho de ter um pai com o coração aberto, e também um bom profissional. Como foi mencionado aqui, nós temos bons profissionais, remediados profissionais e ótimos profissionais. E dentro do profissional médico, são poucos, que nós não ouvimos falar nada da postura, dos erros, do atendimento. E do Dr. Carderelli, ele não tem reclamação dele, da população. Ele é um mau médico. E a gente sabe que houve bastante. Então, ele é exemplar também como profissional, como homem, como pai de família. E ele, mexendo no coração, ele teve o nome no centro da maternidade. Né? Então, é honroso isso, porque nós sabemos que a especialidade dele é cardiologista. Né? Então, a gente fica aqui feliz. Eu subi aqui por conta de mandar um abraço e lembrar do hospital referência da nossa cidade em atendimento e atendimento humanizado, atendimento também de forma que ele permanece por conta das mulheres orantes que nós conhecemos aqui, em nome da dona Nair, da Fernanda, que a gente se conhece desde 84. Nós começamos nosso trabalho de evangelização na comunidade do Mississippi, onde lá, naquela época, em 82, era favela, né, Fernanda? A gente rezava debaixo das árvores, e lá a gente conheceu o nosso diretor espiritual, o Frei Vitório, e daqui a pouco vem o Frei Vitório, vamos trabalhar para o São Francisco. Naquela época, eu acho que a primeira cooperativa de reciclagem de material em Jacareí foi organizada pelo Frei Vitório para o início desse projeto que hoje honra a cidade de Jacareí, que é o Hospital São Francisco. E eu tenho a certeza o quanto o Dr. Carlos Frederico Carderelli foi importante nessa obra e nessa edificação desse projeto que cuida da saúde das pessoas de Jacareí. E aqui a gente tem que falar, porque muitas vezes, quando a gente faz projeto de denominação de logradouros, é questionado por muitos cidadãos jacareienses. Mas nós vivemos hoje numa era que a identidade, a denominação da rua é muito importante. E por que não nós, vereadores, não indicar nomes de pessoas importantes para a cidade? Nome de pessoas que têm um coração voltado para atendimento às pessoas. Nome de pessoas exemplares. E que nós possamos terminar logo de denominar as ruas da nossa cidade com pessoas importantes, importantes de testemunho de vida, importantes de exemplo na família, importantes porque foram reconhecidos o seu trabalho na sua humildade pela cidade de Jacareí. Porque a gente vê hoje que o Uber, quando a gente chama, ele vai procurar o nome da rua, a localização. Então, é muito importante a gente adiantar esse processo de denominação das ruas, mas lembrar bastante a importância de quem nós estamos homenageando. Pessoas merecidas, pessoas que contribuíram com a sociedade jacariense e na sua humildade, na sua caridade, no seu testemunho de vida. Então, aqui fica mais uma vez, parabéns ao autor do projeto e, em especial, à família, porque é uma forma da gente mostrar que está sempre presente um homem, um profissional de coração aberto, que serviu muito à sociedade. Então, parabéns aqui à esposa, os filhos e também aos irmãos e também aos amigos e companheiros de luta pela saúde da cidade,
todos que estão aqui, a equipe toda do Hospital São Francisco de Assis. O projeto continua em discussão. Bom, senhores vereadores, eu proponho a todos que esse projeto seja aprovado por aclamação. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 13/2020 dispõe sobre a denominação da rua Dr. Carlos Frederico Carderelli, autoria vereador Dr. Rodrigo Salomão, projeto aprovado por aclamação. Proponho agora a suspensão da sessão por alguns minutos para que a família possa receber as homenagens e possamos também tirar algumas fotos.